Frito. Sem chegar a um acordo sobre as pautas que estão na Câmara, o presidente Arthur Lira informou que não haverá votações no plenário nesta semana. As informações são do site Antagonista. Essa é a primeira vez nesse ano que a casa vai ficar sem deliberações. A decisão acontece em meio à pressão de partidos do Centrão por cargos no governo federal e também a obstrução da bancada ruralista em relação ao marco temporal. É a máxima: sem dinheiro não há lealdade. E essa pressão por cargos estabeleceu uma nova crise. O presidente Lula quer manter distância de Lira. E o motivo teria relação com a indicação de nome para a Codevasp e para as vice-presidências da Caixa, já que o petista ainda não bateu o martelo sobre a liberação dos cargos para partidos do Centrão. Deise Chiocari, eu vejo aqui, nós 5 aqui, eu coordenando, só dando umas estocadas, mas debatendo o papel do Supremo, que não pode tomar o lugar do Legislativo. O Supremo não pode revogar o crime de aborto, porque cabe ao Legislativo fazê-lo. Não pode revogar a criminalização do porte de drogas, porque cabe ao Legislativo fazê-lo. Não pode dizer do marco temporal, porque está escrito na Constituição. O Legislativo tem que se opor. O Felipe discorda, mas a posição majoritária da bancada diz isso. Mas parece que o Legislativo não está preocupado muito com isso. Parece que é só cargos, né, e emenda parlamentar, não é não? O Legislativo está dormindo, né? Eu sempre falei isso, assim, a gente tem questionado aqui no Linha de Frente até quando essa corda vai esticar, né? Porque eu acho muito louco que no ano passado se criticou tanto, e com razão, o orçamento secreto, e hoje o orçamento secreto a gente fala nele com a maior naturalidade do mundo, a liberação de emendas, não as emendas impositivas, né? Mas a gente deu ares de normalidade para uma coisa que não é normal. A pergunta que eu me faço quando eu vejo esse tipo de coisa é até onde essa corda vai esticar. No primeiro e no segundo mandato do Lula, a gente tem que lembrar que quando o Lula se reelegeu, estavam começando as denúncias do mensalão. E mesmo assim ele conseguiu a reeleição e depois ele fez a Dilma Rousseff. Naquele momento, o poder de articulação dele era muito forte. É óbvio que o Congresso mudou, né? A fragmentação partidária está muito alta. Mas se não entrar o Lula engajando, o presidente, quando eu digo o Lula, o presidente efetivamente entrar nessas negociações, eu não sei até onde essa corda vai esticar. A Codevasf já faz anos que ela é só para aparelhamento político mesmo, né? Ela não tem outra função. Mas está se estendendo e está acabando com todos os propósitos do governo, né? As mulheres estão saindo, as minorias estão saindo, o próprio Lula tem dado entrevistas falando, não, eu não vou mais agora para o STF, eu não vou colocar o requisito da minoria. Então, eu não sei o que pode acontecer. A gente entrevistou o Aldo Rebelo aqui um dia e ele falou que a única possibilidade, eu concordo com ele, seria a diminuição de partidos políticos e tentar pelo menos diminuir esse personalismo na política, talvez através de um emendão ou, de novo, assim, eu sempre falo aqui da reforma eleitoral, mas ela nunca vai acontecer, mas uma reforma eleitoral feita por aqueles que não vão se reeleger, talvez fosse a única saída para essa loucura que a gente está vivendo. E é só fazer um parênteses aqui, Felipe, a gente te interrompe o tempo inteiro, mas quando a gente chega aqui no Linha de Frente, a primeira coisa que a gente faz é: o Felipe vem hoje? A gente gosta muito da tua presença. Olha, o Ricardo Rous, eu estou aqui pensando. O Judiciário, por meio da jurisdição constitucional, está legislando. Uma parte do Congresso Nacional protesta, vai fazer obstrução, a outra parte não está nem aí. E, na verdade, estão preocupados com cargos, com o Ministério. Então, o Legislativo parece estar mais preocupado em administrar. Administrar emendas parlamentares, como Executivo, administrar cargos por meio de ministérios, vice-presidências, secretarias, presidências de estatais, e administrar, enfim, questões que são próprias do Poder Executivo. Então, um judiciário que está, pelo menos uma parte da sociedade acha, invadindo o seara do Legislativo. Um Legislativo que está invadindo a atribuição específica do Poder Executivo. E um Executivo que, para fazer frente a isso e algumas promessas, está gastando mais do que devia, provocando desequilíbrio fiscal. Já estamos com déficit de 80 bilhões de reais. Querem dar uma despedalada nos precatórios, daqui a pouco nós vamos discutir isso.
como é que fica quem precisa de emprego, quem precisa de crescimento econômico? Como é que fica um país que precisa atrair investimentos para parcerias público-privadas, privatizações, geração de emprego, diminuir carga tributária para as empresas crescerem? Nessa confusão que está o Brasil, nós não temos grandes desastres naturais. Tivemos agora no Rio Grande do Sul, mas não temos terremoto, furacões como tem na Flórida, tsunamis que vêm. Não temos inimigos próximos às nossas fronteiras que nos ameaçam. Somos nós que estamos nos boicotando? Exatamente. Acho que essa pergunta é como fica o povo, como fica o pagador de imposto, como fica vocês, como fica a gente aqui nesse dia a dia no meio dessa balbúrdia toda. O judiciário legislando, o legislativo querendo executar orçamento só de olho em cargos, de olho em emendas e sem fim. A minha opinião é que a maioria dos legisladores brasileiros, a maioria, na minha opinião, são incompetentes. Não sabem nem o que estão fazendo lá, foram eleitos por uma circunstância X, papai era, mamãe era, dinheiro, enfim, uma questão X, e estão lá atrás de cargos e conseguir mais dinheiro para a próxima eleição, se manter no poder, e um ciclo absurdo que nós vivemos aqui. Uma parcela bem significativa dos parlamentares nem sabe usar os instrumentos que tem no parlamento para fiscalizar o poder executivo, que para mim é uma função importantíssima do legislativo, que o legislativo usa muito pouco e usa muito mal, que é o poder de fiscalizar realmente como está sendo feito os gastos pelo poder executivo. Uma parcela do legislativo quer o dinheiro que tem no executivo, quer os cargos que tem no executivo e abre esse espaço, essa lacuna de legislação. Uma parcela da nossa legislação ou existe em excesso, antiga, ou tem uma vacância de legislação muito grande, um vazio de legislação muito grande, por incompetência da maioria dos legisladores brasileiros. É triste, mas é a realidade que todos nós vivemos aqui. A gente está assistindo o Brasil passar, enquanto o presidente Lula vai numa turnê para o exterior e outra, o judiciário ajustando a legislação brasileira e o legislativo atrás de cargos e emendas. É triste. Querido Felipe Monteiro, o sistema está desajustado, na sua opinião, ou está funcionando como deve funcionar? Está funcionando da forma como está estruturado para funcionar, né? Sem dúvida nenhuma. O problema do Brasil, né, ou a vantagem do Brasil, não sei como é que vocês acham isso, é que a gente vive o presidencialismo de coalizão. Essa é a nossa realidade, né? Não dá para você mudar a forma política do Brasil sem mudar o sistema político do Brasil, né? O presidente da República, com votação majoritária, nunca consegue ter a maioria do Congresso Nacional, considerando que o Congresso Nacional ele é pluripartidário e ainda tem as influências regionais. Ou seja, o que o presidente tem que fazer para governar? Tem que fazer a coalizão, tem que chamar os partidos políticos do Congresso para fazer parte do poder executivo. É assim, o nosso sistema é exatamente assim, né? Não vai mudar em nada bater no peito e falar que está errado o Lula receber o Lira, dar cargo para o PP, dar cargo para o republicano, porque sem dar cargo, né, não estou dando nenhuma carga aqui valorativa, se é bom ou ruim, mas sem dar cargo, né, o governo não consegue governar, né? No Brasil, o histórico do Brasil é o seguinte: o presidente tem a minoria do Congresso, o presidente é impeachmentado. É quase assim no Brasil, né? Ou seja, o Lula e qualquer presidente da República nos últimos 30 anos governaram da mesma forma, dando emenda parlamentar, que na minha opinião não é o problema, né? Porque para mim é importante o dinheiro chegar na ponta, né? E fazer a coalizão, chamando partidos para fazer a base do governo. Então faz parte. Né? Mas agora, meu querido Cristiano Vilela, a diferença entre o remédio e o veneno não é a dose? Exatamente. E aí? Exatamente. Olha, Capês, eu estou ouvindo aqui os comentários, eu tenho alguns pontos aqui até que eu fiz questão de anotar para compartilhar aqui com a mesa e com os nossos espectadores. Um deles é que a gente muitas vezes ouve críticas ao parlamento, mas a gente não pode esquecer que quem colocou os parlamentares lá somos nós. Então a culpa é de quem? A culpa é da sociedade. A sociedade que, através do voto direto, não fez boas escolhas ou costumeiramente não faz boas escolhas. Bom, segundo ponto, sempre que se trata de temas polêmicos, e aí vai, né? Questão de aborto, questão de direito indígena, questão de união de pessoas do mesmo sexo, enfim, temas que têm grande repercussão, todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo tem a sua opinião, independente de acompanhar ou não a política, de acompanhar ou não o dia a dia de Brasília, né? Inclusive, juízes têm a sua opinião.
Agora, não é porque, porventura, fulano ou beltrano tenha a sua posição que, eventualmente, essa vai ser a posição majoritária do país. Para virar lei ou para alterar uma legislação, você tem que fazer com que essa posição ela seja aprovada no Congresso Nacional. Se não for aprovada no Congresso Nacional, não adianta o judiciário ou quem quer que seja vir com algum tipo de interpretação diferenciada. E o legislativo, ele tem o tempo de maturação dos projetos. Da mesma forma que o juiz tem o seu tempo para julgar as causas, ninguém pode ir lá e meter o dedo na cara do juiz e falar: você vai pautar isso aqui amanhã de qualquer jeito. Não tem. Da mesma forma, o legislativo, ele tem o seu tempo de maturação. Não é de uma hora para outra que todo o processo, chegou agora, semana que vem vai para a pauta. Não é assim que funciona. Então, é importante que a gente tenha claro que, independente de qualquer coisa, a prerrogativa é do legislativo. Cabe à nossa sociedade pressionar politicamente, mas a prerrogativa ela tem que ser seguida de acordo com a Constituição. Mas é importante o governo estar bem com o Congresso e tem CPI por aí, hein?